Jó 22, versículo 28. Se eu fosse dar um título a essa mensagem de hoje, como no meu esboço aqui eu coloquei, comprometa-se consigo mesmo. Jó 22, versículo 28 é o texto que eu vou iniciar aqui. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que Ele quer falar conosco. Jó 22, verso 28, diz assim: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Vamos orar pela palavra? Soberano Deus, Pai de toda e qualquer nação, Tu és o possuidor e está acima de tudo e de todos. E quem somos nós tão pequenos, primeiramente para Te ouvir? Por isso que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e pela Tua misericórdia possamos estar propícios a nos aproximar de Ti. E quem é o homem para poder ser usado pelo Senhor para que o Senhor fale através dos lábios? Portanto, eu te peço, fale com cada vida aqui na igreja, aqueles que acompanham essa mensagem pela internet, fale e não te cales, porque nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. E a tua palavra, a explanação das Escrituras, hoje é a melhor maneira do Senhor falar conosco. Nós estamos com o coração abertos, corações estão abertos para Ti nesta manhã, para que o Teu nome em nós seja glorificado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, dando glória para Jesus, porque nós não impedimos ninguém de dar glória a Deus aqui não, viu, gente? Bom, o texto fala que, determinando tu algum negócio, essa palavra não foi dita por Jó. Na verdade, um amigo de Jó, chamado Elifaz. É interessante falar sobre os amigos de Jó, porque eles tinham uma boa intenção. A intenção deles era boa. Mas eles meio que se perdiam nas palavras. Se você estuda um pouquinho do livro de Jó, você descobre que o Jó, nada mais, nada menos, que estava sendo provado em meio às suas aflições. Não era pecado, não era um karma, ele não estava debaixo de uma maldição, não era nada disso. A palavra diz que o próprio Deus havia dito que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal e que temia a Deus. E uma conversa entre Deus e Satanás, Deus então permitiu que Satanás tocasse em Jó para provar a sua fidelidade. Então tudo que Jó viveu foi uma prova de Deus para a sua fé. Mas os amigos chegavam para Jó e diziam assim: ô Jó, confessa, alguma coisa de errado você fez, algum pecado você cometeu. Ô Jó, é mais fácil você confessar, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. É melhor você confessar logo. E o Jó dizia: mas eu vou confessar o quê? O que eu vou confessar se eu não adulterei, se eu não roubei, eu não pequei, eu não desejei o mal do próximo, eu não dei falso testemunho? E esse amigo, dentre tantas bobagens que ele fala, uma coisa certa também ele vai dizer. Eu aprendi uma coisa com o pastor Ademilson, foi meu primeiro pastor. Ele dizia assim: olha, não fique preocupado com as palavras que você vai usar durante uma pregação. Não fique preocupado com frases de efeito. Porque de mais de 1000 palavras que você possa usar numa pregação, muitas vezes é uma coisa tão simples que você fala que entra no coração de alguém. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, se não me engano, ele disse assim, ó: examinem tudo e retenham o que é bom. De tudo que eu estou falando aqui, nem todas as palavras vão ficar gravadas no teu coração. De tudo que eu falar aqui, nem tudo pode ser bom para você. Mas você tem que ter a sensibilidade de, pegar a boa palavra.
E eu creio que Deus tem boa palavra para você nesse dia. Deus tem uma boa palavra para liberar para você. Tem uma boa palavra para você carregar essa semana inteira. Tem uma boa palavra que você vai levar consigo. Algo tão bom, que vai ser tão produtivo, que vai ser tão maravilhoso, que pode impactar, transformar e mudar o contexto da tua semana inteira. Esse amigo de Jó vai dizer, o relato está no versículo 28. Jó, se você determinar algo, e você permanecer firme, haverá uma luz brilhando no teu caminho. Então, falando sobre determinação, ser determinado para alcançar objetivos é uma coisa muito boa. Alguns dias atrás, eu perguntei à minha esposa, foi você que falou comigo sobre alguém quando tem um propósito, um objetivo, para essa pessoa falar para alguém, que automaticamente ela está comprometida com aquilo que fala, ela realmente disse, não, eu falei mesmo, acho que eu falei sobre isso, e eu fiz uma pequena pesquisa sobre isso, e olha só, a neurociência e a psicologia apontam que quando falamos a alguém nossos planos e objetivos, nos comprometemos com aquilo que falamos. Nós temos aqui pessoas especialistas no assunto para poder até falar melhor que eu sobre isso. Não é a minha área. Mas isso entra dentro do contexto da mensagem de hoje. Então, quando você chega para alguém da sua confiança, alguém que você tenha respeito, você diz assim, olha, chega no final de ano e muita coisa acontece assim, né? Esse ano eu vou para academia. Esse ano aí eu vou emagrecer. Só que a pessoa às vezes ela fala assim, ó, e joga a palavra no vento. Só que o ano já entrou, já estamos em março e até agora. Só que olha só, o que essa pesquisa aponta? É uma questão de trabalho do cérebro humano. Quando eu chego para minha esposa e falo, olha, eu vou fazer tal coisa, automaticamente o meu cérebro ele vai trabalhar e ele é programado para que eu execute aquilo que eu falei. Aí agora eu entendo por que quando as pessoas antigamente iam evangelizar a gente, nos convidavam para ir à igreja, para frequentar um culto. Aí você dizia, qualquer dia eu vou. A pessoa dizia, qualquer dia não. Que dia que você vai? Você vai domingo? Se você dissesse, não, eu vou domingo, é automático. Você ficava uma semana inteira com aquilo na cabeça. E sabe o que acontece? A gente pensa, se eu não for, o que ele vai pensar? O que ele vai falar de mim se eu não for? Então, muitas vezes, a pessoa acabou indo muito mais preocupado com o que a outra pessoa ia pensar do que propriamente na sua própria. Eu já fui à igreja simplesmente porque eu disse para minha mulher que ia. Cheguei lá e fiquei assim, ó. Não com essa cara simpática que o Samuel tá ali não, mas cara brava assim, ó. Olhava pro relógio, não via a hora do culto acabar. Mas olha só, por que eu estava ali? Não era pela minha vontade, mas era por aquilo que eu me comprometi a fazer. Então isso aqui é uma técnica boa. Vale a pena a gente colocar isso em prática. Para cuidar um pouquinho melhor da gente, fazer exercício físico, para se alimentar melhor. Aí vem o médico e diz, olha, isso aqui você não pode comer. A pessoa, tá bom, entendi, isso aqui faz mal para minha saúde. Mas daqui a pouco ela fala assim, mas eu comer só um pedacinho. Só que aí aparece o marido do lado, né, Wesley? Opa, o vigia do noturno, não vai comer isso daí que vai te fazer mal. Por isso que sabiamente o Salomão realmente escreveu dizendo, melhor é serem dois do que um. Há pessoas que estarão ao nosso lado para ser esse vigilante também do nosso comportamento, de como nos comportamos. Isso é algo bom e pode ser colocado em prática. Bom, gente, dito isso, faremos uma reflexão hoje
Porque todo esse estudo, toda essa questão neurociência da psicologia, nós estamos falando de coisas materiais, da pessoa se comprometer a estudar, da pessoa se comprometer a fazer exercício, da pessoa se comprometer a se alimentar melhor. Mas quando nós entramos na questão espiritual, quando nós entramos na questão do reino de Deus, da salvação da nossa alma, aí a gente entra numa controvérsia. Porque a minha salvação, a minha comunhão com Deus, não pode ser dependente de outra pessoa. Eu não posso ser crente só pensando no que alguém vai dizer de mim. Eu não posso ser um crente que só faz algo pensando no que as pessoas vão pensar. Sendo assim, eu vou ser um crente de aparência. E eu me lembro daquela passagem, quando Jesus foi a uma figueira, e toda árvore na Bíblia Sagrada, ela simboliza um homem, uma mulher, simboliza a figura humana. Quando Jesus olha para aquela figueira, a palavra de Deus diz que ela só tinha folhas, mas não tinha fruto. Quem olhava de longe, aquela árvore era belíssima, mas quem chegava perto, via que ela era infrutífera. Aqui abre-se um parêntese para a nossa mensagem. Que tipo de crente eu sou? Aquele que quem está longe, olha que crente, olha que homem de Deus, mas aquele que está perto fala, vocês não sabem de nada. Porque tem muita gente nos dias de hoje, isso não é só de hoje, é durante toda a história da humanidade, mas existe muito crente que quem está de longe fala, olha um homem de Deus, ó, vai de terno e gravata para a igreja, daqui a pouco volta, mas a mulher que convive com ele sabe quem é aquele tipo de pessoa. Os filhos que convivem com ele sabem que tipo de gente ele é. Meu Deus do céu, na igreja é a paz do Senhor, em casa ele bate na mulher. Na igreja, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Em casa é uma pessoa que é dada a pornografia, é uma pessoa totalmente impura. E quem é que sabe a realidade dessa pessoa? Não é quem vê ele de longe. Diz a palavra que Jesus, quando avistou a figueira, ele foi até ela. De longe ela tinha folhas, de longe ela tinha uma aparência maravilhosa. Mas quando ele chega perto, não tem fruto. A reflexão que quero fazer com você hoje é essa. Que tipo de crente nós seremos para aqueles que vão se achegar? Para aqueles que vão se aproximando da gente? Pessoas no trabalho, pessoas no colégio, na faculdade, os vizinhos. Pessoas que têm essa proximidade, que têm acesso à nossa vida. Pessoas que vão chegar perto. Me lembro de uma história de um homem que uma certa vez ele contratou uma moça da igreja para fazer limpeza na casa dele. Estava programado para a moça ir na segunda-feira fazer a limpeza da casa dele, era membro da igreja e ele era o pastor da igreja. Um dia antes, eu fui na casa dele fazer alguma coisa e me deparei com 2 sacos de lixo na porta, cheio de garrafas de vinho vazias. A única coisa que eu pensei, imagina a moça que é membro da igreja, chegando na casa do pastor para fazer a limpeza e se depara com 2 sacos de lixo cheio de garrafas de bebida alcoólica vazia. Que escândalo seria. Quem só via ele no altar dizia, é um homem de... Mas aquela mulher que ia ter acesso à intimidade dele, da casa dele, ia descobrir algumas coisas. E sabe qual é o grande problema? Dentro desse contexto que eu quero te dizer, é que a gente, quando se fala de santidade, de santificação, a gente se preocupa demais do que nós vamos transparecer para as pessoas. Não vou dizer aqui que fumar é pecado, não quero entrar nesse contexto, mas quero usar a questão do fumo como um exemplo. O irmão que frequenta a igreja está fumando.
O que acontece se ele está fumando ali e ele vê uma irmã da igreja, alguém vindo lá? O que acontece? O que ele faz com o cigarro? Fuma na frente da pessoa? O que ele vai fazer, gente? Põe a mão para trás, solta aqui atrás, dá um passinho para trás, já pisa na bituca. Estou falando isso porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu fui fumante na minha vida. A grande reflexão que eu faço não é se é pecado ou se não é. A reflexão é, por que esconder? Eu tenho um contexto comigo, né, amado? Que tudo que eu preciso fazer escondido, já não tem Deus no negócio. Por que eu tenho que esconder? Olha que coisa interessante. Davi, uma vez o pastor Tiago me falou isso, eu fiquei maravilhado. O pastor Tiago falou assim, o grande problema do homem não é quando ele está diante de pessoas. O grande problema do homem é quando ele está sozinho. Porque na frente das pessoas a gente toma cuidado para mostrar santidade, para mostrar uma pessoa muito boa. Mas o grande problema é quando a gente está sozinho. Ele disse, Davi era para ter ido para a guerra, mas decidiu ficar em casa. De repente Davi espreguiça, sei lá, vai na sacada sozinho. E quando ele olha lá para baixo, ele vê Batseba tomando banho. Ali os pensamentos, os hormônios começaram a tomar conta dele. O problema de Davi não é quando ele estava no campo de batalha, rodeado por soldados. O problema de Davi foi quando ele estava sozinho. E a gente tem isso. As nossas grandes provações para andar em santidade não são nesse momento que a gente vem num domingo à igreja para ouvir uma pregação. Andar ou ser santo aqui na igreja é uma coisa muito simples. O problema todo é quando a gente fica só. O problema todo é quando a gente está ali no celular e vê um vídeo, vê uma coisa, daqui a pouco entra uma mulher. Ou no caso, para quem gosta, entra um homem. Um certo vídeo mais caliente. Aí a pessoa faz, sabe o que, irmão? Já que não tem ninguém olhando. E nós temos um outro exemplo. A palavra de Deus diz em Gênesis 39, versículo 9. A palavra de Deus diz que o José, ele foi tentado. A mulher do seu patrão dando em cima dele. E olha que coisa interessante que ele vai dizer. Gênesis 39, versículo 9. Eu acho maravilhosa essa fala dele. Ele diz assim, ninguém há maior que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, ou seja, meu patrão não me vedou nada, senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher. Olha a fala dele, gente. Como, pois, eu faria este tamanho mal, e pecaria contra Deus? A preocupação de José não é o que a mulher está pensando. A preocupação de José não é o que o marido dela vai dizer. A preocupação de José é o quê? Ele está vendo. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que acontece comigo. Quando entendemos esse mistério aqui, irmãos, eu devo parar de ficar me preocupando com o que você acha de mim. A minha preocupação é, se você tiver acesso à minha vida, se você chegar perto, se você andar comigo, você descubra a verdadeira pessoa que eu sou. Por que Jesus falou assim, se o teu inimigo quiser andar contigo uma légua, vai com ele 2. Por que Jesus falou isso? Há uma máxima que diz que para você vencer um adversário, você precisa conhecê-lo. Quando ele fala ande 2 léguas, ele está dizendo, quanto mais você anda com ele, mais você descobre quem ele é. Ninguém aqui sabe mais das minhas fraquezas do que a minha mulher. Ninguém aqui sabe dos meus pecados do que minha mulher.
O irmão que está aqui, que eu estou conhecendo outro, você nem sabe quem eu sou. Estou te conhecendo hoje. Mas se você começar a andar comigo, se a gente começar, vamos ali no futebol, vamos para a igreja, vamos lá na tua casa tomar um café, você vai lá na minha, conforme a gente vai andando. E é perto de alguém que a gente conhece quem ele é. É caminhando com alguém. Eu devo me preocupar sim com que tipo de visão você está tendo de mim. Porém, quando trato de uma questão de santificação, a minha maior preocupação não é o que o Wesley vai pensar, não é o que a Marli, a Ildete vai pensar. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu quero ler este texto aqui de Provérbios 15, no versículo 3. Estamos entendendo aqui, amados? Estou conseguindo ser claro para você? Às vezes, eu não sei se os pregadores estão aqui já sentiram. Às vezes parece que a gente está pregando e parece que não está conseguindo entregar aquilo que a gente recebeu. Por isso que vira e mexe o pastor está perguntando, está entendendo? Provérbios 15, o verso 3. Olha qual deve ser a nossa preocupação, gente. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, quando eu entro lá no banheiro, que eu penso assim, agora eu estou sozinho, minha mulher não está aqui, está sozinho coisa nenhuma. Tem 2 olhão arregalados. Eu não imagino, eu estou falando desse tamanho, mas não imagino o tamanho do olho dele. Mas os olhos dele estão lá. Quando o homem sai de casa, tira a aliança do dedo, coloca na carteira para poder fazer coisa na rua, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Esconde do homem, mas de Deus. A figueira que eu usei aqui como exemplo, todos os homens que passavam por ela achavam o quê? Que linda árvore. Mas para Jesus, queridos irmãos, assim como nós podemos nos comprometer, voltando à explicação inicial, se eu digo para alguém, olha, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou começar a caminhar, vou começar a fazer exercício, vou cuidar melhor da minha saúde, vou me alimentar melhor, e estou abrindo isso, estou falando, eu estou fazendo com que o meu cérebro trabalhe para que eu me comprometa com aquilo, maravilhoso. Porém, no entanto, quando entramos no contexto espiritual, disse o Senhor Jesus em Lucas capítulo 17, versículo de número 33. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e tento colocar em prática? Sabe por que eu luto comigo mesmo para não adulterar? Talvez você possa dizer assim, mas a sua mulher não merece isso. Enquanto eu pensar isso, com todo o respeito que tenho, se eu pensar nela, eu não faço isso para que ela não sofra, eu não faço isso porque ela não merece, eu não faço isso para ela não brigar comigo, eu não faço isso para ela não descobrir e me abandonar. Enquanto eu penso dessa forma, eu ainda estou pensando errado, na minha opinião. Sabe por quê? Eu não quero e não vou adulterar, porque a minha alma foi comprada por um alto preço. Então, por mais respeito que eu tenho que ter a minha esposa, eu não adultero por causa da minha alma que precisa ser salva. Porque a palavra de Deus diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Então não é por ela. E não é ser egoísta, não é egoísmo, é por mim. Então eu estou comprometido a não adulterar e o meu compromisso não é com ela. O compromisso é com... Por isso que eu disse a frase inicial, comprometa-se consigo mesmo.
Faça porque você precisa ser. Olha lá o texto, Lucas 17, 33. Palavras do Senhor Jesus. Jesus falando isso aqui, ó, que coisa legal. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Olha só o que Jesus está dizendo. Que quando acontecer o tempo de que houver salvação para muita gente, também haverá perda para muita gente. Uns serão levados ao reino eterno e outros à morte eterna. Então pode acontecer de estarem dois numa cama, nós estamos falando do quê? Marido e mulher. Pode acontecer de estarem dois no campo, ou seja, amigos de trabalho. E um ser levado e o outro ficar. Existe um salmo que diz: quem subirá ao monte santo do Senhor e quem entrará na sua habitação? E a resposta do texto é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Andar em santidade tem que ser um compromisso que eu faço comigo mesmo. E esse compromisso independe de terceiros. Independe de outras pessoas. Então hoje eu posso me comprometer diante de Deus em andar numa vida reta, sabendo que os seus olhos estão o tempo todo sobre mim. Não somente quando eu estou aqui no meio da multidão. Não somente quando eu estou aqui com o microfone na mão. Não somente quando eu canto um louvor para Deus. Quando eu canto uma canção. Mas os olhos dele também estão lá dentro do quarto. Quando Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Porque lá, sozinho no teu quarto, ele, o Senhor, estará com os ouvidos inclinados para te ouvir. Para quem não tem visão espiritual, fulano está aí sozinho dentro do quarto. Aí. Sozinho não. Porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele está enxergando, ele está vendo tudo. Então, se eu determinar algo na minha vida pessoal, na minha vida material, na minha vida física, é muito bom essa coisa de você ser uma pessoa determinada. Mas por que eu consigo ser uma pessoa determinada para as coisas materiais, mas não consigo ser determinado para as coisas espirituais? Por que quando você está aqui eu não falo palavrão, mas quando eu estou sozinho eu falo? Por que quando você está do meu lado eu me comporto tão bem, mas quando eu estou sozinho, aí eu começo a ter outra? Não, minha gente. Isso é uma coisa que, sabe, me incomoda. Por que a gente não teme a Deus? Se a gente sabe que Ele está em todo lugar, que os olhos dele estão em toda parte, por que a gente consegue? Será que no nosso inconsciente mas Deus vai perdoar? Deus perdoa? Será que é isso que está no nosso inconsciente? Mais vale temer a Deus. Eu tenho que ter mais temor de Deus do que de você. Eu tenho que me preocupar muito mais do que Deus pensa ao meu respeito do que o que você pensa. Eu só preciso ter um bom testemunho para você que vai andar comigo, para você que vai caminhar comigo, para você que vai entrar na intimidade da minha vida, você que vai entrar na minha casa. Você que vai fazer parte do meu convívio, eu preciso entender sim, essa pessoa precisa ver Jesus em mim. Mas quando eu estiver sozinho, eu preciso continuar sendo um homem fiel a Deus e aos princípios da palavra. Quando todo mundo for embora, eu preciso continuar sendo um homem temente a Deus, irmãos. Não seja um crente para os outros, seja um crente por você. Não seja santo para os outros verem santidade. Seja um santo porque você entende que andar em santidade é a melhor coisa que existe.
Falo por experiência própria. Jesus disse: aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Eu já vivi situações na minha vida que eu virei um escravo do pecado. Sabia que estava errado, mas era como se fosse realmente mais forte que eu. E bom conhecedor de Bíblia, ainda usava as palavras de Paulo. Dizia: aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Olha só como eu sou bíblico, tá vendo, Deus? Eu sou assim igual Paulo disse. Mas não existe sensação melhor do que quando você realmente entra na presença de Deus, sente a graça de Deus te alcançar, sabe que Deus perdoou você, mas principalmente que Ele te libertou da prisão daquele pecado. Coisa boa é você olhar para trás e dizer: que maravilha, esse pecado não faz mais parte do meu cotidiano, o Senhor me libertou dele. Aleluia. Coisa maravilhosa, gente. É possível andar em santidade nos dias de hoje. É possível a gente andar em santidade tendo um negócio desse aqui na palma da mão. É possível. Determine isso na tua vida. Você vai ter uma vida com Deus. Seja uma pessoa determinada para as coisas espirituais. Seja uma pessoa determinada como você é no trabalho. Falávamos outro dia sobre isso, né? Por que a pessoa, ela, por exemplo, no nosso caso, acorda cedo para trabalhar, acorda cedo para fazer um curso, acorda cedo para ir para a escola. Aí quando chega: mas domingo tem que dormir até tarde, né, pastor? Mas vocês estão brincando, colocar um culto de manhã. Por que para as coisas de Deus a gente coloca tanto empecilho? Por quê? Por que a gente não falta no trabalho? O que meu patrão vai pensar? O que a gente falta na escala da igreja? O que o patrão lá de cima vai pensar? Porque ele é mais perdoador, ele é mais bonzinho, sabe? Ele entende, ele sabe. Lá no trabalho, essa semana, um rapaz foi demitido no meio do turno porque ele se negou a ir para um outro setor. Não vou não, porque o meu lugar é aqui. Aí a gente foi jantar, quando voltou, cadê ele? Mandaram embora. Poxa vida, né? Aí a gente tem medo do patrão. A gente tem medo do líder. Não sei se você já viu isso, né? Não tá vendo. Aquele funcionário que quando o patrão aparece, meu Deus do céu. Mas quando o Lucas deve conhecer alguns lá na empresa, né? Na DSV, né? Quando você tá passando aqui, meu Deus, pega até a vassoura. Tô varrendo. Mas basta o patrão virar as costas. Esse é o bom funcionário? O bom funcionário é aquele que exerce a sua função mesmo quando o patrão não está lá, mesmo ele sozinho. Minha mãe trabalhava de doméstica, ela dizia que quantas vezes ela foi trabalhar em casas, que às vezes ela ia arrumar um guarda-roupa, chegava lá, tinha um bolinho de dinheiro. Ela arrumava a roupa e deixava o dinheiro lá e ia embora. No outro dia a mulher dizia: olha, você está aprovada, viu? Eu deixei lá só para testar você. Porque o problema é quando a gente está sozinho. As maiores tentações que Jesus viveu não eram quando eles estavam com os discípulos. A grande tentação que o diabo fez foi, olha, quando ele estava lá no deserto, não tinha ninguém por perto. Nós somos tentados quando estamos sozinhos. A gente tem que tomar cuidado com a nossa consciência. Outro dia o pastor pregou aqui dizendo: eu falo sozinho. Você fala sozinho também? Então comprometa-se consigo de viver uma vida melhor. Se comprometa com a sua saúde. Se comprometa com o seu bem-estar. Se comprometa com você mesmo. Ame-se, se valorize, se comprometa. Mas se comprometa a andar uma vida com Deus de verdade. E com certeza você não será deixado.
Com certeza você vai ser aquele que, se acabasse hoje, se hoje fosse o dia do julgamento, a verdade é, uns seriam levados, outros seriam deixados. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e tenha valido de algum propósito para a sua vida, para a sua semana, tá bom? Vamos ficar de pé, eu quero fazer a oração. Já estamos indo para o momento de encerrar o culto. Gostaria que você, ainda que não usasse palavras, se você puder, quiser fechar os teus olhos para você se concentrar nesse momento. E você determinar diante de Deus hoje de viver uma vida com um pouco mais de propósito na presença dele. Um pouco mais dado às coisas espirituais. A oração, a leitura da palavra, doar um pouco mais do seu tempo para Deus e ser determinado nisso. Você talvez já conheceu pessoas, ou talvez você é essa pessoa que diz, eu começo as coisas, mas eu não termino. Mas você pode dizer para a maior testemunha que está aqui hoje, o Espírito Santo que habita em você. Você determinar para ele, assim como a neurociência diz que se você falar para alguém algum propósito, só de você falar para aquela pessoa, o teu cérebro se compromete a executar aquilo. Fale para o Espírito Santo que você vai ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Que você vai ter a coragem de fugir do mal como fez José, de fugir da aparência do mal. Só de você falar isso, pode ter certeza, o teu cérebro estará condicionado a isso. Mas o Espírito Santo também vai trabalhar para te ajudar a manter essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus amado, santo e poderoso, quero agradecer ao Senhor de todas as pregações que o Senhor já me levou a fazer. Muitas delas foram complicadas de se pregar e eu confesso que essa não foi fácil. Porque são assuntos de extrema delicadeza e de dificuldade de interpretação e de fala. Mas eu espero que o teu Espírito que falou comigo isso, para que eu me comprometesse um pouco mais comigo, com a minha saúde, com o meu bem-estar, independente das outras pessoas. Assim também na minha vida espiritual. Senhor, queremos ser bons exemplos. Queremos ser como era o profeta Eliseu, que a tua palavra diz. Que aquela mulher samaritana dizia, eu vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Coisa boa é alguém ser visto realmente como um homem, uma mulher de Deus. E nós queremos dar este exemplo, este testemunho do teu reino. Nos ajuda, Espírito Santo. Porque nós estamos hoje determinando no mundo espiritual, na nossa fala, determinando este negócio. O negócio é este: andar em santidade, viver em santidade, pregar santidade e também, Senhor, dar testemunho de santidade. Que esta palavra liberada agora seja para jovens, adultos, idosos, mas para todos aqueles que têm o temor de Ti. Os teus olhos estão sobre toda a parte, contemplando os bons e os maus. Queremos te adorar nesta manhã por termos direção da tua palavra em nossas vidas. Louvado, engrandecido seja o teu nome, para todo sempre. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Te amamos, Espírito Santo, que não nos permite viver numa vida errônea. Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Espírito da verdade que nos consola, sim, em momentos de angústia, mas que também nos confronta em meio às nossas verdades. Te adoramos, Senhor, porque não sabemos viver sem Ti. Bendizemos ao Teu nome porque dependemos de Ti. É verdade, Senhor, o que Paulo disse, que muitas vezes o que nós queremos fazer acabamos não conseguindo. Mas hoje estamos usando, meu Deus, a força da neurociência. Estamos usando, Senhor, aquilo que a ciência, a psicologia nos dá como ferramenta para uma vida melhor. Estamos usando esta ferramenta agora no mundo espiritual. E Satanás não vai nos envergonhar. Nós não vamos retroceder, vamos permanecer firme, pois escrito está na Tua palavra. Determinando Tu alguma coisa, algum negócio, seja firme. Então que sejamos firmes, como Paulo escreveu aos Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar, resistir às astutas ciladas do diabo, e sendo assim permanecer firmes, nós possamos viver a Tua vontade. Senhor, eu quero Te louvar pela vida de cada pessoa que se locomoveu de suas casas hoje para estar aqui na igreja ao ouvir esta mensagem. E também aqueles que pararam durante esse período para ouvir esta pregação. E que ela realmente venha nos dar o fruto digno de arrependimento. E que nós não sejamos mais árvores cheias de folhas, mas sem nenhum fruto. Que venhamos frutificar, que venhamos ser aquela árvore que diz o Salmo de número 1, a árvore plantada junto ao ribeiro, que as suas folhas não caem, mas dá o seu fruto na estação própria. Tem folha, mas tem fruto. Tem aparência, mas tem fruto. Quem olha de longe vê uma aparência linda, e quem chega de perto vê o fruto. Glória seja dada ao Teu nome. Ah, Senhor, que sejamos frutíferos para louvor e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus seja louvado. Pode aplaudir Jesus.